neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Caminho estreito, canta o conjunto da fé, em momentos no tabernáculo da fé. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito,
porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Não é enfraquecendo os ricos que se pode ajudar os pobres. Também não é fomentando a miséria que se pode fazer os ricos felizes. Então, daí a razão, a grande causa da injustiça social. Ouvintes, devemos entender uma coisa que realmente, uma vez não entendida, seremos as pessoas mais confusas do mundo. Nós servimos a um Deus que não é Deus de confusão. Comece por aí. Você diz, eu sirvo a Deus, e vive confundido? Ora, se você tem Deus, fique sabendo, Deus não é um Deus que tem confusão. Ele não é Deus de confusão. Pronto, agora muita gente descansa. Uma vez descansando, se obtém aquilo que realmente necessita. A preocupação não tem nenhuma virtude. A ânsia, a ansiedade, o desespero, o medo, em nada disso se encontra virtude. A discriminação, ela é prejudicial, ela forma injustiça, polariza, gera complexos, tanto de inferioridade como de superioridade. A discriminação dos pobres, a discriminação dos ricos. Muitos meios, por serem compostos de pobres, discriminam os ricos e mesmo os sábios. Não é assim que realmente aprendemos de Jesus. Quando João Batista estava preso, cumpriu-se exatamente na íntegra aquilo que ele próprio havia declarado. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João carregava um testemunho muito vivo de que aquele para o qual ele veio estava ali. Porque João veio por obra e graça do Espírito Santo também, filho da velhice de Isabel, com o sacerdote Zacarias.
exclusivamente por causa de Jesus, como precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O precursor, o profeta de Deus, só nasce no mundo na época que ele deveria nascer e com um fim específico na história do povo. No caso, para Israel, do povo. E o que sobra para os povos também. Nunca ficou somente para o povo de Israel. Haja visto que Jesus veio para o que era seus, para Israel, para os judeus. Os seus não receberam. Ele virou as costas e abriu a porta para os gentios. Isso se estendeu aos povos, ao mundo todo. Então, João havia identificado a Jesus, ou Deus havia identificado a Jesus para João Batista lá no Jordão. Quando o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus e João, nome que não tinha no Velho Testamento. Não tinha na Bíblia Sagrada. Talvez alguém podia dizer, escuta, esse João aí que vocês dizem que é profeta, vê se o nome dele está na Bíblia. É que eles não entendem que ali estava Elias, o espírito de Elias. Jesus disse, Elias já veio, eles não souberam. Então, estava ali se referindo a João. Estava ali a identificação do próprio Pai para João, porque João entendeu o que a voz diz, o que o trovão disse. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Estava plenamente identificado pelo próprio Deus. Depois disto, quando João ia exercendo seu ministério tão contundente que foi, viu ao Senhor Jesus Cristo, apontou para todos que estavam ao seu redor, com o dedo indicador de profeta. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se João já havia identificado a Jesus, dizendo é necessário que ele cresça e que eu diminua, por que mandar seus discípulos irem perguntar a Jesus se ele era realmente o Cristo? Veja isso em Mateus capítulo 11, a partir do verso 1. São Mateus, capítulo 11, a partir do verso 1. Por quê? Porque ele havia diminuído a sua sensibilidade profética, o seu ofício. Ele havia diminuído. Isto porque não ficam 2 profetas maiores ao mesmo tempo na terra, exceto Elias e Moisés, quando virem segundo Apocalipse capítulo 11. Então, Jesus cresceu. João estava preso e ali mesmo foi morto, a pedido de Herodias. Mas quando Jesus se identificou, mandou o recado para João, ele disse, vai lá, diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Veja só que movimento Jesus fazia. Sem pedir oferta, sem falar de corrente, sem falar de corda, de barra de ferro, de barbante, sem falar de nada disso, sem falar em dinheiro.
e aos pobres é anunciado. Que movimento tremendo! Agora vem o caso da discriminação. Por quê? E aos pobres? E não porque aos ricos? Com razão, ele viria logo levantar os olhos para cima, agradecer ao Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Eu não acredito que haja uma discriminação a ponto de que um rico não possa ser salvo. Discriminação da parte de Deus. Muito embora está escrito em toda a Escritura testemunhos e mais testemunhos, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Rico não somente em dinheiro, principalmente o rico religioso, o rico em moral, o rico em reputação, o rico em poder político, em posição diante dos homens, dificilmente se misturará com estes pequeninos, com a plebe, como assim eles chamam. Os fariseus, os grandes, os ricos, disseram a respeito do povo que seguia Jesus: Veja a gente que o acompanha. Sempre foi assim. Se foi lá, por que aqui não é? Veja se no meio deste povo que segue esse Galileu tem algum príncipe. Eles não sabiam que ali estava o príncipe dos príncipes. O príncipe da profecia de Isaías. Príncipe. E mais do que príncipe, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Misturado com quem? Nós ouvimos uma pergunta desta no Espírito Santo, do Espírito Santo no nosso púlpito. Se Jesus fosse se casar, qual a mulher que queria ser esposa de Jesus Cristo? Quando ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, enquanto as aves dos céus tinham seus ninhos, as raposas seus covis. Agora, não é defendendo a pobreza, a ignorância. Porque não descanse em ser pobre e ignorante, que com isso você está salvo. Não. Há muita gente que é pobre de dinheiro, pobre em cultura, mas tem um espírito de rico, tem um espírito insubmisso, não tem nenhuma humildade, não tem temor de Deus, não tem educação espiritual. O pobre, salvo, ele tem educação espiritual. E quando eu me refiro ao pobre, eu não quero saber se ele tem edifícios no centro da cidade, fazendas. Se ele tem muito dinheiro, se ele é um cristão, ele é pobre para o mundo. Ele não é rico para o mundo. Então, bem-aventurados pobres, por quê? Veja o capítulo das bem-aventuranças, São Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, chamado o Sermão da Montanha.
Veja se eu estou falando demais. Agora, Jesus não estava discriminando. Ele disse, na verdade, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Ele disse, não vamos tomar isto por um complexo. O complexo mata, polariza. Complexo forma o sectarismo. Mas como o óleo não pode combinar com a água, não se mistura com a água, o Espírito de Cristo não se mistura com o Espírito do mundo. Para mostrarmos que somos servos de Deus, humildes, que temos o Espírito Santo, que tem um tipo perfeito nas Escrituras, que é o azeite, tem que saber, o azeite não se mistura, não se mescla com esses credos. Todos filhos da grande prostituta de Apocalipse 17. Da grande meretriz de Apocalipse 17. Todos filhos do concílio de Niceia. Sustentam a doutrina da mãe que pediu a cabeça de João Batista. A filha dança, agrada o Estado, casa-se com o Estado. Por que você pensa que Herodes ofereceu a metade do reino para aquela mocinha? Aquela moça. Por quê? Ele estava sendo um padrasto de estepe muito generoso, você não acha? Dá até metade do reino? Mas ela pediu segundo o conselho de sua mãe. É mãe doutrinária. Onde nasceu a doutrina das três pessoas distintas? Busque, por favor, me mostre ao contrário de que isso não foi do concílio de Niceia para cá. Vamos ver se a história vai mostrar ou não mostra. Agora faz o seguinte, você mata o pau e mostra a cobra. Não é mata o pau e mostra a cobra, é mata a cobra e mostra o pau. O porrete que massacrou a cabeça da cobra está lá no Calvário. E ele não está somente no Calvário. Ele está no coração da igreja. Ele não discrimina. Mas ele não mistura. Porque azeite não mistura com água. O óleo não pode misturar com água. E sabe por que você é abençoada, minha irmã? Por que você é abençoado? E sofre pela bênção que você tem? Muita gente acha que bênção é só não sofrer. Não sofra mais. Que isso? Jesus chamou para sofrer. E dá gozo no espírito, regozijo por sofrer pelo nome dele. Segredo dos 7 trovões. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, o profeta de Deus para esta era, lá nos Estados Unidos da América do Norte, quando ele poderia ter um dos maiores e suntuosos templos dos Estados Unidos, e poderia ter também pessoas da elite, das altas camadas em sua igreja, porque a forma que ele era usado por Deus, as pessoas quebravam etiquetas.
pulavam cercas da sociedade, se esqueciam até mesmo da posição social, religiosa. Isto porque o câncer faz fazer isso, sabendo que, indo na reunião daquele homem simples, seriam curadas, seriam libertadas, seriam salvas da morte. Políticos, rainha da Inglaterra, King James, o rei Tiago e tantas outras personagens, senadores, deputados nos Estados Unidos. Mas o importante de tudo é o que ele nos mostra nessa mensagem. Todos os que vêm aqui no Tabernáculo Branham são pessoas comuns, pobres, se vestem de modo comum. Não há nenhum coro fingindo ser semelhante aos anjos, ou entoando hinos eloquentes. Nem tampouco temos órgãos de tubos, nem vidros de cor. O que há é dificuldade para encontrar assento. Há muitos de pé ao redor das paredes. Parece até que ele estava falando do Tabernáculo da Fé aqui em Goiânia também. As pessoas não vêm aqui para tais coisas. Vêm porque dentro de cada um há algo que vê uma formosura que o olho natural não pode ver. É um olho espiritual que capta a formosura de Cristo. Por isso vem. Eu gosto muito de comparar estas coisas porque elas nos trazem benefícios. Não resta dúvida. É um cumprimento bíblico. Acontecimentos bíblicos, como os fariseus, os saduceus, os grandes de então diziam a respeito de Jesus. Veja se tem algum príncipe que segue a ele. Veja o povo dele quem é. É uma gente menos esclarecida. Uma certa feita, um general mexicano de 4 estrelas foi aos Estados Unidos, esteve na reunião do irmão Branham. General Galdena. E então ele sentiu aquele desejo de levar aquele homem, trazê-lo ao México, a cidade do México, em benefício do seu povo, dos mexicanos. Muito embora fazendo divisa ali no oeste, mas não era fácil para o povo estar numa reunião do irmão Branham. Ele desejou levá-lo. Sendo assim, ele foi até ao arcebispo da diocese da Cidade do México e com ele foram ao presidente da República de então. Acontece que quando o arcebispo viu do que se tratava realmente, aquela audiência, ele não ficou gostando da ideia.
de levar esse profeta ao México. Então, o general disse: senhor presidente, a arena vai ficar superlotada. É muita gente que vai na sua reunião e o povo será ricamente abençoado. O homem tem um poder sobrenatural com ele. O arcebispo disse: não, senhor presidente. Quem irá na arena é só gente atrasada. Somente esse povo atrasado que não tem uma civilização à altura, por isso anda atrás destas coisas. O presidente deu uma resposta que o arcebispo merecia. Sentiu-se ferido pelo povo mexicano. Eu disse: senhor arcebispo, católico romano, por que vocês têm esse povo há 500 anos nas mãos e esse povo ainda é atrasado, é ignorante? Sendo que vocês têm essa gente há 500 anos nas mãos. De fato, todos os povos, todas as nações, governadas por esse espírito, é subdesenvolvido. Isso é uma verdade incontestável. Então foi o fim do assunto. Resultado: o profeta de Deus, irmão Brana, foi lá. Houve cura de cego, constatado pelos médicos conhecidos na cidade. Uma mulher que tinha seu filhinho morto, por volta das 10 horas da manhã, com atestado de óbito para sepultar a criança, rompeu o cordão de segurança, chegou lá toda suja e descalço, numa situação de quem estava vindo de uma guerra com aquela criança no braço. Aquele pequeno cadáverzinho. O irmão Brana, a princípio, não queria orar pela criança. Ele queria mandar um de seus auxiliares fazer a oração, pensando até que ela, não conhecendo, ficaria calma, voltaria calma para casa e sepultaria sua criança. Mas de repente lhe veio aquela visão. Ele viu a criança sorrindo. Disse: tragam-na aqui. E eles levaram a mulher com a criança, morta. E foi simplesmente uma palavra. Ela começou a contar um rosário e ele disse: não faça isso. Não faça isso. Crê no Senhor Jesus Cristo. E ele simplesmente falou a palavra, a criança sorriu no seu braço. Isso foi uma das coisas. O cego, aquele cego que todo mundo conhece a sua história ali. Ela entrou nesse desespero porque ela sabia da história do cego que havia enxergado, muito conhecido na cidade. Mas o importante, ele disse, os milhares de almas que aceitaram a Jesus Cristo, saindo daquela superstição, daquele paganismo. Muito bem. Eu estou contando isso simplesmente em torno do assunto gente pobre e humilde. Gente ignorante.
Por que essa gente é ignorante, sendo que vocês têm essa gente nas mãos 500 anos? Mas quem é que segue esse profeta? Eles falam a mesma coisa a respeito da mensagem. Agora, eu gostei demais, eu gosto como ele traça esse retrato falado do tabernáculo. As reuniões que dependem de música, de corais, de cantores, para que o Espírito Santo atue, poder, significa falta de poder na liderança. Somente isso. A explicação é unicamente esta. E aí nós temos instrumentistas, cantores, mandando em ministérios, em pastores. Infelizmente, isto é um fato. Por quê? Porque falta alguma coisa. Ele disse, nós não temos nada disto aqui. O que há muito aqui é encontrar dificuldade, é de encontrar assento. Mas como é que ele fazia? Como é que ele se conduzia para alimentar o povo, sem depender de luxo, sem depender de dinheiro, sem depender de vozes, sem depender de instrumentos? O que ele fazia? Então ele diz a coisa, ele provocava pelo Espírito Santo a formosura que o olho natural não pode ver. De que forma, pastores? Ele disse, por muitos dias antes que tenhamos a reunião, constantemente estou em oração. Agora, muitos vão fazer isso também, e a pouco sai com tonterias, com ismos. Se corre, o bicho pega, se fica, o bicho come. Ele disse, eu vou ao bosque, e ao sair digo à minha esposa que vou caçar esquilos. Mas levo na bolsa um lápis e uma caderneta. Tão logo quanto amanhece o dia, eu me encontro por ali junto a uma árvore, com as mãos levantadas ao céu, dizendo, Senhor, que posso eu fazer este dia? Que me darás para teus filhos? Eita seminário, hein? Faculdade de PhD. Debaixo de uma árvore, clamando, Senhor, que posso eu fazer este dia? Que me darás para teus filhos? Então, quando chego a algo que parece que me vai queimar a alma, quando sua presença vem perto, eu ouço ali à distância algo semelhante a isto. 2 e 2 são 4. Confirmação significa confirmação. Então, mais perto, 2 e 2 são 4. Então, mais perto, 2 e 2 são 4. Se referindo à combinação, à concordância de escrituras. Então, o que acontece? É sua presença chegando e rodeando-me. Nesse momento, a gente tem de se render completamente. E em poucos momentos a gente está fora de si. E logo ali vem a visão. Isso é para profeta. É para o profeta de Deus. E logo ali vem a visão. Vá a tal e qual lugar e diga tal e qual coisa.
Vê você? Isto começa com meditação. Ele fala assim, sua mente em Deus, e estando ali, a parte do mundo, separado, longe de parentes, de esposa, de lar, de filhos, de tudo, de amigos. Então logo vem mais rápido e mais rápido. E a gente simplesmente fica ali sentado, sem dizer nada, e com as mãos levantadas, unicamente levantando as mãos, e de repente, sem sabê-lo, seu ser inteiro elevado. Então a gente vê coisas que ele quer que a gente saiba. Mostra a gente coisas que estão por vir. Às vezes vem ao ponto onde se detém e não passa a visão. Então diferentes escrituras começam a soar. Tomo o lápis e as escrevo, para que não me esqueça. Logo chego em casa, reviso as escrituras e as estudo. Às vezes nem enquadram quando as estou estudando, porém no momento ali está. O 2 e 2 são 4. Exato, concorda com a Escritura. E de novo começam a revelar-se. Eu tomo uma caderneta e começo a tomar notas do que me diz o mais rápido possível. Logo digo, Senhor, vou ao tabernáculo para dizer-lhes, venham, porque já tenho recebido algo para vocês. E assim é como me vêm as coisas. Exatamente. Eu não posso entregar a vocês sem que ele primeiro entregue a mim. São Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Agora nós, que somos seus carteiros, mensageiros, simplesmente não temos que interpretar nada. Simplesmente temos que transmitir na íntegra aquilo que Deus trouxe para ele, entregou para ele. Deus entregou para ele entregou para mim, para entregar para vocês. Esta mensagem veio assim. Não é escola de pensamento. Não. Ele viu desde o Éden, desde o que aconteceu com Eva e a serpente. Deus mostrou tudo para ele. Somente um delinquente, um entenebrecido, mente obscurecida, neutralizada pelo Deus desse século, é que não procura tomar conhecimento desta verdade. Mas graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele cruzou o meu caminho, cruzou o nosso caminho, e nos deu essa graça, essa misericórdia, no mínimo, de transmitirmos aquilo que Deus entregou para o seu profeta. E aqui estamos, todos nós, agradecidos a Deus, agradecidos ao Senhor. Por quê? Porque escapamos da corrupção que há no mundo, da corrupção religiosa, que é a pior de todas. E assim Deus te abençoou, Deus me abençoou,
Deus nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sabes que Jesus te ama, tens valor. Sabes que Ele quer salvar-te, tens valor. Lá na cruz Ele sofreu e por ti foi que morreu. Pra salvar-te, tens valor, tens valor, tens valor. Tua vida deve a Cristo pertencer. Precisas partilhar com os outros seu amor. Ele te ama, quer salvar-te, tens valor. Sabes que os teus pecados perdoará, mesmo que eles sejam muitos, perdoará. Teu contrito coração, alegria então terá. Se a Cristo te entregares, tens valor, tens valor, tens valor. Tua vida deve a Cristo pertencer.
partilhar com os outros seu amor. Ele te ama, quer salvar-te. Tem Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, oh, vem meu piloto Zé. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis amor, não confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis amor, não confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim, não te importes com perigo.